Em 2001, o produto interno bruto de Memphis era 62 bilhões e o de Nashville, 67 bilhões, valores praticamente iguais na época. Mais de 20 anos depois, em 2023, Memphis tinha 69 bilhões, enquanto Nashville alcançava 136 bilhões em patamares bem distintos. Mas por que isso? Quero dizer, são as duas maiores cidades do Tennessee. E se você olhar para a diferença de população metropolitana, Memphis não está tão distante, com uma população metropolitana de cerca de 1,3 milhão de pessoas, enquanto Nashville tem um pouco mais de 2 milhões. Na verdade, Memphis tinha 100 mil pessoas a mais do que Nashville no início do século XXI. Então, o que aconteceu? Bem, é tudo. Para entender como essas cidades do Tennessee se tornaram opostas economicamente, é preciso analisar a história econômica do estado desde seus primórdios até hoje. Entre as montanhas Apalaches e o rio Mississippi, o Tennessee prosperou economicamente graças à sua localização estratégica para comércio e negócios. Isso também significa que há uma grande riqueza de recursos naturais. Terras férteis, madeira, carvão e minerais fundamentaram indústrias agrícolas e de mineração em todo o estado. O Tennessee era inicialmente agrário, com algodão e tabaco como principais culturas. Os primeiros colonos do Tennessee eram fazendeiros autossuficientes que produziam seus próprios bens em casa. No século XVIII, fábricas têxteis e de manufatura surgiram em todo o estado. Nesse período, as primeiras indústrias do estado focaram em usar matérias-primas locais. Embora algumas das primeiras operações de siderurgia estivessem sendo estabelecidas ao longo dos rios do Tennessee nesse período, seus níveis de produção não eram nem de longe tão significativos nacionalmente quanto os de Nova Jersey ou da Pensilvânia. Mas isso pouco importava, pois o poder econômico, político e social seguia ligado à posse de terras e culturas de rendimento. Mas isso mudou após a Guerra Civil, quando líderes do Sul passaram a apoiar parcerias econômicas mais fortes com o Norte. A nova postura sobre a unificação nacional atraiu muitos investimentos de industriais do Norte e do exterior. As maiores cidades do Tennessee foram mais impactadas por esses investimentos, especialmente Nashville e Memphis, devido à sua importância logística. Desde então, tanto Nashville quanto Memphis consolidaram seu status como os principais centros comerciais do Tennessee, estando estabelecidas em locais estrategicamente distintos. E isso preparou o terreno para a origem da disparidade. Embora estejam no mesmo estado, são ligadas a regiões diferentes por ficarem em extremos do Tennessee. Os estados vizinhos de Memphis, Arkansas e Mississippi seguem como economias agrárias pobres e pouco desenvolvidas. Assim, pessoas podem viver nesses dois estados, pagar menos impostos municipais e ainda aproveitar a proximidade de uma grande cidade. Assim, a região metropolitana se identifica culturalmente com o Velho Sul. Apesar de Memphis estar próxima ao rio Mississippi, que inicialmente impulsionou seu crescimento pelas indústrias ao longo dele, esse efeito diminuiu quando as indústrias passaram a depender menos do rio e se mudaram. Enquanto isso, Nashville está localizada em uma região de rápido crescimento, com cidades como Atlanta, Raleigh e Charlotte, tornando-a parte de um novo sul urbanizado e de classe profissional. Nashville ser no centro do estado facilitou virar capital. A presença do governo estadual impulsionou a economia com empregos públicos e serviços, atraindo dinheiro e turismo que Memphis não consegue, além de dar mais poder político. Sua localização central a tornou um importante centro ferroviário e rodoviário no Sudeste Central. O crescimento de Nashville foi favorecido por sua proximidade com cidades em rápido desenvolvimento, como Franklin e Murfreesboro, e por fazer fronteira com Kentucky, conhecido por suas indústrias agrícola, metalúrgica e de manufatura. A conexão de Nashville com cidades em expansão trouxe fluxo contínuo de imigrantes e uma forte presença de subúrbios durante o crescimento urbano. A diversidade de sua demografia é um dos pilares que se tornaram fundamentais para a transição tranquila de Nashville rumo a uma economia altamente diversificada. Por isso, hoje Nashville é uma das cidades que mais crescem nos Estados Unidos. Agora é vista como uma das 4 cidades do Sun Belt,
com potencial para se tornar potência econômica, junto com Dallas, Houston e Miami. Mas se formos analisar o que realmente é essa potência econômica, bem, ela é multifacetada. Um dos pilares da cidade é sua indústria de saúde, algo que eu nunca tinha notado. Nashville é considerada a capital da saúde dos Estados Unidos da América, com tradição no setor desde o século XIX. Nashville possui cerca de 500 empresas de saúde que movimentam mais de 92 bilhões de dólares ao ano. Em 2021, mais de metade dos leitos hospitalares privados dos Estados Unidos da América eram administrados por empresas de saúde de Nashville, segundo a Câmara de Comércio local. A concentração de entidades de saúde na cidade criou um ecossistema que atraiu empresas de apoio, de tecnologia em saúde e as seguradoras. A indústria de saúde de Nashville gera mais de 333 mil empregos por ano, e sua força de trabalho bem remunerada também favorece o mercado imobiliário e o varejo. No setor educacional, Nashville tem tudo. Belmont, Lipscomb e a renomada Universidade Vanderbilt, todas centrais, deram a Nashville o apelido de Atenas do Sul, pois a cidade sempre valorizou o ensino superior. Hoje, mais de 20 faculdades e universidades têm sede em Nashville. A cidade abriga cerca de 100 mil estudantes e 60% dos graduados permanecem na região. Essas instituições oferecem à cidade um grupo de talentos jovens e educados para se desenvolver, o que desempenha um papel crucial na atração de grandes empresas para a cidade, junto com sua economia extremamente favorável aos negócios. Nashville teve uma liderança excelente para isso. Bill Purcell e Carl Dean foram prefeitos por 14 anos, com gestões estáveis e populares. Amando ou odiando, ambos obtiveram ao menos 79% dos votos em suas reeleições. Eles claramente faziam algo certo, pois esse número é enorme. Também podemos mencionar o prefeito Phil Bredesen, que liderou Nashville de 1991 a 1999 e transformou a cidade. Como prefeito, ele contratou mais de 440 professores, construiu 32 escolas e reformou 43. Ele viu o centro de Nashville como polo turístico e iniciou projetos que trouxeram os Tennessee Titans e o time de National Hockey League Nashville Predators para a cidade. Isso significou que Nashville teve bons prefeitos por um total de 24 anos. Phil foi o 48º governador do Tennessee, de 2003 a 2011, reeleito com quase 70% dos votos. Tudo isso é para dizer que Nashville foi abençoada com uma liderança muito boa, e eles claramente tinham um plano e o executaram bem. Depois, tem o lado cultural. Nashville é conhecido há muito tempo como a cidade da música ou a capital mundial da música country. São os apelidos mais conhecidos deles. Artistas de todo o país, do country e gospel ao rock e rap, escolheram Nashville como lar. Isso ficou claro nas últimas 2 décadas, quando a música country virou a queridinha nacional. Como Nashville tem o Country Music Hall of Fame and Museum e o Country Music Association Fest, maior festival de música country do país, isso só intensifica tudo. O festival de 2023 teve 90 mil participantes diários de todos os 50 estados e 51 países 12%, a mais que em 2022. A cidade mantém a essência sulista, mas ganhou o brilho atual. Em um diagrama de Venn, o lugar onde cristãos conservadores e hipsters se cruzam seria a Nashville de hoje. A música é a base da economia de Nashville, mas tudo ficou realmente agitado quando a mídia pop foi incluída. Deixe-me explicar. A cultura pop é altamente influente para o comércio. Roupas usadas por celebridades como as Kardashians influenciam o que lojas de varejo nos shoppings dos Estados Unidos da América vendem. Quando você pensa na série de televisão Nashville, que explodiu e tem milhões de espectadores, isso contribui para o romantismo da cidade. Por isso a cidade virou destino de despedidas de solteira. É semelhante ao que a novela Dallas fez pelo Texas, nos anos 80, se você lembra. Em 2023, Nashville foi eleita a 5ª cidade de melhor desempenho nos Estados Unidos da América pelo Instituto Milken, com base em 3 indicadores principais: o desempenho do mercado de trabalho de uma cidade, o acesso a oportunidades econômicas e o impacto da alta tecnologia. No mesmo ano, Nashville foi eleita pelo Wall Street Journal como o mercado de trabalho mais aquecido do país e ficou em 6º na migração líquida da geração Z. Sua força é evidente. Agora temos Memphis. Como disse antes,
Há poucas décadas, essas cidades irmãs eram praticamente iguais. Memphis não vai tão mal, mas a diferença com Nashville é claramente visível nas ruas. E isso, é claro, remonta aos seus primórdios como um movimentado porto fluvial, tendo servido como um importante centro comercial de madeira e algodão. Mas, ao contrário de Nashville, Memphis não acabou sendo tão diversificada em suas indústrias, o que pode ser atribuído principalmente ao seu passado como uma economia baseada em plantações. Memphis também estava mais longe de outras cidades em rápido crescimento na época. Como mencionei, Memphis sempre foi rodeada por Arkansas e Mississippi, estados majoritariamente rurais com vastas plantações. Por isso, a população era formada principalmente por escravos que trabalhavam em fazendas de tabaco e algodão no auge da economia de plantações. O fim da Guerra Civil trouxe a emancipação e a expansão dos bairros afro-americanos no sul de Memphis, que hoje são o berço de sua herança cultural. A transição não foi tranquila por motivos óbvios. Memphis enfrentou décadas de tensões raciais e distúrbios violentos. Isso resultou na saída de alguns cidadãos ricos, chamada Fuga Branca. Isso também desestimulou ainda mais investimentos na cidade. A desigualdade racial ainda persiste atualmente. Veja, Nashville não é gerida como Memphis. Nashville foi incorporada a uma grande área metropolitana há anos. Você não vê essa mentalidade de nós contra eles, mas agora existe Memphis e os subúrbios, como Bartlett, Germantown e Collierville. Esses subúrbios possuem governos e polícias próprios. A saída excessiva de capital da cidade para os subúrbios pode estagnar a economia. Como sabemos, a pobreza gera crime, que é muito desenfreado lá. Quero dizer, provavelmente é a cidade mais perigosa dos Estados Unidos da América. Basta olhar o quanto houve mais crimes violentos do que em Detroit, que ficou em segundo lugar, em 2022. Isso cria um ciclo. Que empresa quer investir lá quando o lugar está tomado pelo crime? E o que as famílias ou jovens adultos fazem, já que não há oportunidades e ainda existe o crime? O número de policiais no departamento só diminui, sem sinais de mudança. Eles têm poucos recursos e má instrução na educação, sem instituições comparáveis às de Nashville. O sistema educacional de Memphis enfrenta acesso desigual à educação e alta rotatividade de professores qualificados. Diferente da boa liderança de Nashville, Memphis teve William Harrington no mesmo período, que apesar de alguns acertos, geralmente prejudicou a cidade. Memphis tem suas vantagens. Afinal, é chamada de Centro de Distribuição da América por um motivo. Eles abrigam a sede mundial e o super hub da FedEx, que lida com até quase 500 mil pacotes por hora de todo o mundo prestes a serem enviados para seus destinos finais em toda a América. A FedEx continua sendo o maior empregador de Memphis, e quase todas as grandes empresas de logística, como United Parcel Service, DHL, e United States Postal Service, têm um centro de serviços instalado no coração de Memphis. Essa infraestrutura sustenta mais de 100 mil empregos, cerca de 17% da força de trabalho local, liderando entre as grandes cidades dos Estados Unidos da América. Memphis oferece acesso fácil e os serviços de distribuição e logística mais econômicos do país. Memphis também possui atrativos culturais, assim como Nashville. É chamada de berço do rock and roll por causa do Sun Studio, onde lendas como Elvis Presley, B. Pat Don, B. King e Johnny Cash iniciaram suas carreiras. Atualmente falta o brilho e glamour de Nashville e Nova York ou Los Angeles, mas em história, cultura e música ao vivo, com certeza tem. Turistas injetam até 3,2 bilhões de dólares por ano na economia local, sendo 20% desse valor da indústria musical. Além dessas duas, Memphis também possui uma forte indústria de saúde, como Nashville, mas de modo diferente. O setor de dispositivos médicos de Memphis é um dos maiores entre áreas metropolitanas de tamanho similar no país. A região metropolitana de Memphis abriga 81 empresas de dispositivos médicos, gerando 18 mil empregos e movimentando 4 bilhões de dólares anuais na economia local. Se quiserem alcançar Nashville ou crescer, precisam diversificar as indústrias, pois depender de logística e manufatura os deixa atrás de Nashville, que avançou em setores como publicação cristã e cresce em tecnologia. Memphis já está começando a se diversificar nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, no entanto. O setor de tecnologia da informação deles gerou 2,4
4 bilhões de dólares americanos para o produto regional bruto em 2022, 50% a mais que há 10 anos. E até o final de 2030, a cidade pretende aumentar o número de formados em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, com a meta de conceder 20 mil diplomas em ciência, tecnologia, engenharia e matemática por ano. No final das contas, Memphis está crescendo no que precisa, mas se não resolver o problema do crime acima de tudo, nada vai mudar. Enquanto Nashville teve a série de sucesso, Nashville mostrando a cidade positivamente, Memphis ficou com The First 48 focada em detetives de homicídios, o que não ajuda. Embora essas coisas possam parecer pequenas, as representações midiáticas das duas cidades, sem dúvida, acabam influenciando possíveis decisões sobre se mudar para lá ou para outro lugar. Atualmente, Nashville tem tudo a seu favor e segue sem sinais de desaceleração. O que você acha? Memphis pode alcançar Nashville? Comente e obrigado por assistir.